Bem, pessoal, nosso próximo assunto teórico aí na apostila é sobre o ponto de operação do transistor. Então vamos conversar aqui um pouquinho sobre esse assunto. O ponto de operação, que também é conhecido como ponto quiescente, é a denominação dada ao conjunto de valores de tensão e corrente que se estabelecem automaticamente em um circuito a partir de sua alimentação. Os componentes eletrônicos operam com os mais diversos valores de tensão e corrente. Essa versatilidade é muito boa, mas acarreta em algumas dificuldades. Por exemplo, como saber o comportamento do componente, do transistor, numa determinada situação? Para isso, os fabricantes de componentes eletrônicos fornecem a curva característica do componente, onde através dela conseguimos determinar graficamente e com boa precisão os valores de tensão e corrente presentes no componente para diversas condições de funcionamento. Nosso assunto é o transistor e vamos falar um pouquinho sobre as curvas características dele e a sua aplicabilidade nos circuitos transistorizados. Sabemos que no transistor a corrente de base atua como corrente de controle, determinando a corrente de coletor, que podemos chamar então de corrente controlada. A princípio, a circulação de duas correntes de valores diferentes em um componente pressupõe a existência de quatro terminais, dois terminais para a corrente de entrada e dois terminais para a corrente de saída, como a gente está ilustrando aqui na nossa figurinha, né? Como o transistor não dispõe de quatro terminais, ele só tem três, sua ligação aos circuitos eletrônicos é feita de forma que um dos terminais é comum ao circuito de entrada e ao circuito de saída, simultaneamente. Assim, os transistores nos circuitos eletrônicos é utilizado em três configurações possíveis, onde em todas elas teremos sempre um dos terminais que é comum à entrada e à saída ao mesmo tempo. Olha aí, pessoal, a gente está mostrando aqui as três configurações em que os transistores são usados de uma maneira geral nos circuitos eletrônicos. Tem uma configuração aqui chamada então de emissor comum. Por que emissor comum? Porque a entrada de sinal se dá entre base e emissor e a saída entre coletor e emissor. Então, o emissor é comum tanto para a entrada quanto para a saída de sinal. Uma outra configuração é a configuração em base comum, porque é a base que é comum tanto para a entrada como para a saída. Veja aqui no desenho que a entrada está acontecendo entre base e emissor e a saída entre base e coletor. Por fim, uma terceira configuração chamada coletor comum, porque é o coletor que é comum à entrada e à saída. Então, o sinal está sendo aplicado entre base e coletor e a saída é retirada aqui, então, entre coletor e emissor. Então, são essas três configurações que aparecem por aí nos circuitos eletrônicos com transistores. Já adianto para vocês que essa configuração emissor comum é a mais utilizada de todas. Quase que a totalidade dos circuitos eletrônicos que a gente encontra por aí é nessa configuração emissor comum. É de longe mesmo a mais utilizada. E onde entra a curva característica do transistor que a gente mencionou nisso tudo? Bom, as curvas características do transistor têm grande importância nos projetos de circuitos, porque expressam o comportamento do componente em sua ampla faixa de condições de funcionamento, levando em consideração a forma como o transistor está ligado. No transistor, pelo fato de eles terem três terminais, a gente já sabe que existem 6 valores de tensão e corrente a serem considerados, né? Quais são esses valores? Corrente de coletor, corrente de base, corrente de emissor, a tensão entre base e emissor, a tensão entre base e coletor e a tensão entre coletor e emissor. São essas tensões que a gente está indicando aqui na figurinha e a gente já até estudou o interrelacionamento entre elas. A gente já viu que nós temos uma corrente de base que é proporcionada pelo VBE,
Se eu mexer nesse VBE, eu mexo com essa corrente de base, que mexo com essa corrente de coletor, que mexe com o VCE do transistor. A gente já estudou isso aí no assunto passado. Com base nesses valores e em outros não elétricos, tais como temperatura, podem ser levantadas uma série de curvas características que expressam o comportamento do transistor nas mais diversas condições. A configuração de ligação do transistor mais utilizada, como a gente disse, é a de emissor comum. Por isso, as curvas características dos transistores fornecidas pelos fabricantes são relativas a essa forma de ligação. Nessa configuração, 4 parâmetros são fundamentais, como a gente está vendo aí na figura que está aparecendo na tela de vocês aí já há algum tempo, né? Os valores de VBE e IB são denominados parâmetros de entrada, e os valores VCE e IC são denominados parâmetros de saída. Então, a gente tem aqui VBE e IB, que são valores de entrada, e VCE e IC, que são valores de saída. Portanto, para representar o comportamento do transistor em emissor comum através de gráficos, são necessárias duas curvas características. Uma que expressa o comportamento dos parâmetros de entrada, denominada de curva característica de entrada, e uma outra que expressa o comportamento dos parâmetros de saída, denominada de curva característica de saída. Das curvas características, que podem ser levantadas a partir dos valores elétricos do transistor, a mais importante é a curva característica de saída. Os parâmetros de saída do transistor são IC e VCE, como a gente já mencionou. No entanto, sabemos que os valores de VCE e de IC dependem do valor de V, né? A curva característica de saída permite então que sejam relacionados entre si os valores de IC, VCE e B em um único gráfico. Então está aí um exemplo da curva característica de um transistor. Sempre vem identificado na curva característica de que transistor é essa curva característica, tá, pessoal? Essa aqui é a curva característica do transistor BC548. Sempre vem representada assim, né? Falando que é a curva característica de saída, e aí vem alguma coisinha escrita aqui embaixo, tá vendo? Isso aqui é lido da seguinte maneira, pessoal, que é o que essa curva característica representa, ou mostra pra gente, né? Então ele está falando aqui que nós temos aqui IC em função de VCE, tendo como parâmetro IB. E é o que a gente tem, os únicos dados que a gente tem nessa curva, né? Aqui, nessas linhas horizontais que está subdividindo a tabela aqui, nós temos valores de IC, valores de corrente. Para esse transistor aqui, vai de 0 a 100 mA. Nas linhas verticais, então aqui na horizontal, nós temos o valor de VCE. Para esse transistor aqui, está indo de 0 a 50 volts. E aqui no meio, nós temos vários valores de IB. De modo que, se a gente souber um dos três valores, a gente consegue determinar os outros dois. Mas a gente vai comentar melhor já já, daqui a pouquinho. Pessoal, nos transistores PNP, esses valores aqui, ó, tanto de IC quanto de VCE, vão aparecer com um sinalzinho de menos na frente. Então indica que são valores negativos, tá vendo? Sempre que você ver menos IC e menos VCE, saiba que se trata de um transistor PNP. Mas não é o mesmo gráfico? É o mesmo gráfico, só que é do transistor BC558. Lembra que a gente comentou que os transistores possuem um complemento, um par complementar? Pois é, aqui a gente mostrou o BC548. Aqui a gente está mostrando o BC558. Um é NPN, outro é PNP. As características elétricas deles serão iguaizinhas. O VCE-O, o IC, o PTOT, tudo igual. Só que um é NPN, o outro é PNP. Cabe aqui ressaltar, né, pessoal, que as curvas características fornecidas pelos fabricantes,
representa o comportamento médio daquele componente. E para eles obterem essas curvas características, eles fazem ensaios à exaustão, né? Na prática, isso significa que o comportamento pode apresentar alguma diferença em relação à curva. Claro, né? Se a curva representa o valor médio, isso significa que eu vou ter algum componente que determinado valor é maior, outro determinado valor é menor. Eles tiram uma média para fazer a curva. Isso vale para a curva característica de qualquer componente ou dispositivo elétrico ou eletrônico. E é bom que vocês saibam que para cada tipo de transistor que existe, ele possui a sua curva característica. Não existe uma curva geral que atenda a todos eles. Cada transistor tem a sua curva característica. Muito bem, mas estamos falando então sobre o ponto de operação do transistor, né? A curva característica é aplicada na determinação das condições de funcionamento de um transistor em um determinado circuito. Dispomos dos valores da tensão de alimentação e do resistor de coletor, ou da carga que esse transistor estiver controlando, né? Traça-se a reta de carga, que permite determinar graficamente o comportamento do transistor nesse circuito. Então, para a gente traçar uma reta de carga, a gente precisa de um circuito que contenha um determinado transistor. Então, é em cima de um circuito que a gente faz isso, que a gente traça a reta de carga desse transistor. A reta de carga ela é traçada sobre a curva característica de saída do transistor. Ela permite que se determine graficamente as tensões presentes sobre o transistor e sobre o resistor de coletor, em função da corrente de base. Quando determinamos esse ponto, que estará sempre sobre essa reta de carga, temos o ponto de operação do transistor. E através dele, graficamente, saberemos os valores de tensão e corrente no transistor. Dessa forma, a primeira coisa a fazer é traçar a reta de carga na curva característica do transistor. O traçado da reta de carga leva em conta dois fatores: a tensão de alimentação do circuito e o valor do resistor de coletor. Isso significa que, para cada transistor e em cada circuito, existe uma reta de carga específica, que será traçada sobre a curva característica do transistor e está nesse circuito, obviamente, né? Para traçar a reta de carga, utilizam-se dois pontos que ocorrem em duas situações excepcionais do transistor. Esses pontos são o ponto de corte e o ponto de saturação. O ponto de corte é a situação em que o transistor está sem corrente de base. Podemos dizer que nessa situação o transistor está se comportando como uma chave aberta na malha de coletor. A gente já estudou isso aí, né, pessoal? No assunto passado, não foi? Onde o coletor e o emissor seriam os contatos dessa chave. Nessa condição, como não existe corrente de base, não temos corrente de coletor. Portanto, não existe queda de tensão sobre o resistor de coletor, ficando toda a tensão da fonte entre os terminais coletor e emissor do transistor. Então, é aquilo que a gente estudou no nosso assunto passado aí sobre a malha de coletor, né, pessoal? A gente está falando aqui que no ponto de corte eu não tenho corrente de base. Se eu não tenho corrente de base, eu não tenho corrente de coletor. Se eu não tenho corrente de coletor, eu não tenho queda de tensão aqui sobre esse resistor. Se eu não tenho queda de tensão sobre esse resistor aqui, significa que toda a tensão da fonte está aplicada entre coletor e emissor do transistor. Tá certo? Então a gente pode afirmar aí. E outra, a gente sabe que o valor da queda de tensão sobre o resistor de coletor mais a tensão VCE do transistor é igual à tensão aplicada a essa malha, não é isso? Aquela formulinha que a gente viu lá, vocês até tentaram comprovar no ensaio passado lá, que VCC é igual a VRC mais VCE. Em resumo, pessoal, o ponto de corte é aquele ponto que a gente vai anotar lá no gráfico, onde
IC vale zero e VCE é igual a VCC. Olhando aqui ó, no gráfico, aonde mais ou menos estará situado o nosso ponto de corte. Então a gente já sabe que no ponto de corte IC é igual a zero. Então eu vou estar nessa linha aqui, ó. Né? É nessa linha aqui que o IC vale zero. E eu vou anotar aqui o valor de VCC do nosso circuito. Então é o que a gente acabou de falar, né? No ponto de corte, IC vale zero e VCE vai ser igual ao VCC. Pronto. É bom a gente notar que o ponto de corte depende exclusivamente da tensão de alimentação. Se o valor da tensão de alimentação for alterado, o ponto de corte também será alterado. Ele vai se deslocar aqui nessa linha. O ponto de saturação é a situação em que se aplica ao transistor uma corrente de base suficiente para fazer com que a tensão de coletor a emissor caia praticamente a zero. A gente vai considerar zero. Nessa condição, podemos considerar o transistor como uma chave fechada na malha de coletor e disse então que ele está saturado. Nessa condição, a corrente de coletor é máxima e VCE é igual a zero, onde não é difícil de enxergar que toda a tensão da fonte está sobre esse resistor, né? Por isso que a gente disse que nesse ponto a corrente de coletor é máxima, porque a tensão sobre esse resistor aqui ó, é toda a tensão da fonte. Resumindo então, o ponto de saturação é o ponto exato, ou seja, o local na curva característica em que VCE é igual a zero e IC é igual a VCC dividido por RC. Olhando aqui na curva de novo, em que local mais ou menos a gente vai ter o ponto de saturação? Nessa linha aqui, não é isso? Porque nesse ponto a gente acabou de falar que VCE vale zero. E a gente, dividindo VCC pelo valor de RC, vai encontrar um valor de corrente aqui. Aonde der esse valor de corrente, a gente vai marcar um pontinho. Nesse caso, né, pessoal, no ponto de saturação, ele depende de duas coisas, né, da tensão de alimentação e do valor do resistor. Se um ou os dois desses valores forem alterados, o ponto de saturação também será alterado, não é isso? Porque a gente sabe que no ponto de operação a gente vai ter que IC é igual a VCC dividido por RC. Se eu mexer com VCC, muda o valor da corrente. Se eu mexer com RC, muda o valor da corrente. Com esses dois pontos colocados sobre a curva característica do transistor, basta uni-los e obteremos assim a reta de carga. E é sobre essa reta de carga que iremos escolher um ponto de operação do transistor. Vamos traçar a reta de carga e escolher um ponto de operação para o nosso transistor aí do nosso circuito. Para isso, vamos buscar algumas características do transistor no manual do fabricante. Para traçar a reta de carga, não vamos precisar desses dados, mas na sequência do assunto vamos usar alguns. Então tá aí, pessoal, olha, peguei os dados do BC548B. Sabemos que existe o 548A, o 548B e o 548C. Todos possuem as mesmas características no que se refere a correntes, tensões, potência de dissipação. A letra na frente do número classifica apenas a faixa de ganho de cada tipo. A curva característica é genérica para todos os BC548. Por isso que dissemos há pouco que a curva nos mostra os valores médios. A primeira coisa a se fazer é determinar o ponto de corte do transistor e anotar no gráfico. Bom, comentamos há pouco sobre o ponto de corte, né? No ponto de corte, o transistor se comporta como uma chave aberta. Se ele é uma chave aberta, nós não temos corrente passando por esse resistor. A corrente de coletor é zero. Tá anotadinho aqui, ó. Se eu não tenho corrente passando por esse resistor, eu não vou ter queda de tensão sobre ele. Esse aqui é o resistor RC. Então, a gente chama a queda de tensão sobre ele de VRC. Então, a queda de tensão sobre ele é zero.
Mas a gente estudou essa malha de coletor aqui e sabe que essa tensão mais essa tem que dar essa aqui, que é o VCC, né? Então, por isso que a gente está afirmando aqui que o VCE do transistor vai ser igual ao VCC. Então, ficamos assim, né? Se C é igual a zero, a queda de tensão aqui é zero. Então, a queda de tensão aqui, ou o valor de tensão aqui no VCE de transistor, é o próprio valor da tensão da fonte de alimentação, 24 volts. Então, são esses dois dados que a gente precisa para achar um ponto lá na curva, onde IC está valendo zero e o VCE está valendo 24 volts. Vamos olhar isso aqui. Olha o pontinho azul aqui, tá vendo? Esse aqui é o nosso ponto de corte. IC é zero e o VC é 24 volts. Pronto, está anotado o nosso ponto de corte. Veja que é simplesinho, né? No ponto de corte você não tem corrente de coletor, porque o transistor é uma chavinha aberta. Então toda a tensão da fonte vai estar sobre o VCE do transistor. E a gente representa ele aqui, no gráfico, o valor exato que a gente obteve lá no circuito. Mas para a gente traçar a nossa reta, precisamos de mais um ponto. Vamos a esse segundo ponto, que é o ponto de saturação. No ponto de saturação, o transistor se comporta como uma chave fechada. Então, se ele é uma chave fechada, o VCE aqui vai ser zero, não é isso? Sim. Pela lei das malhas, se aqui está valendo zero, aqui tem que estar valendo 24, né? Então, VRC vai ser o próprio VCC. Só que como ele é uma chave fechada, eu tenho corrente de coletor agora. Eu tenho corrente passando por aqui. E essa corrente, como que eu faço para achar? Bom, eu sei qual é o valor de tensão sobre o resistor? Sei. Sei quanto vale o resistor? Sei. Então, é só aplicar a formulazinha aí da lei de Ohm, né? Vamos fazer isso? Pronto. Então, a nossa corrente aqui, ó, é os 24 volts, que está aplicado sobre esse resistor, dividido pelo valor dele, que é 470 ohms. Temos aí, então, uma corrente de 51 mA. E são esses valores que vão determinar o ponto na curva. Quando eu tenho VCE igual a zero e IC igual a 51 mA. Vamos lá? Pronto, está aqui, ó. Segundo ponto, VCE, isso aqui é VCE. Então, VCE vale zero e isso aqui na vertical é IC. IC vale 51. Pronto, a gente já tem o ponto de corte e o ponto de saturação. Basta unir esses dois pontos que a gente obtém a nossa reta de carga. Pronto. É isso que é o traçado da reta de carga, pessoal. Você determina esses dois pontos, o ponto de corte e o ponto de saturação, em cima do gráfico aí, em cima da curva característica, e a união desses dois pontos é a tal da reta de carga. Agora o próximo passo é colocar sobre essa reta de carga o nosso ponto de operação. Vou mostrar já o ponto colocado aqui. Pronto, o nosso ponto de operação. Eu já tenho os dois extremos, né, que é o ponto de saturação e o ponto de corte. Em qualquer região dessa curva aqui, eu posso ter o meu ponto de operação. A gente vai ver mais para frente, nos próximos assuntos, que esse ponto de operação ele pode se deslocar por diversos fatores. Ele está representado aqui pela letra Q, né, pessoal? Porque eu disse a vocês que esse ponto de operação também é chamado como ponto quiescente. Por isso que o ponto de operação é representado pela letra Q. Aconselha-se colocar esse ponto aqui o mais no centro possível dessa reta. Existe um costume de se dividir o comprimento dessa reta aqui em 3 partes iguais. Qualquer terço central dessa reta é uma boa região. Dentro desse terço central que a gente vai escolher o ponto de operação, escolha de preferência num local onde você tem um valor de IB conhecido, né? Porque se eu poderia colocar bem aqui no meio, poderia? Poderia, mas quanto vale IB aqui? Se eu estou bem aqui no meio, eu vou ter que fazer uma média entre esse e esse valor, né?
Mas se eu quisesse colocar ele mais aqui assim, quanto? Quanto estaria valendo IB? Então aconselha-se colocar o ponto de operação coincidindo com um valor de corrente de base. Fica mais fácil para a gente. E eu já sei que no ponto de operação desse transistor aqui, a corrente de base dele está valendo 0,2 mA. E para que a gente coloca esse ponto de operação? Olha lá, o que eu vou obter com esse ponto de operação? Olha só, se eu pegar esse ponto de operação que eu escolhi aqui e projetar ele nesse eixo aqui, ó, das correntes, eu vou obter um valor da corrente de coletor. Olha lá, 30 mA. Está exatamente entre o 20 e o 40, né? 30. Eu já sei que esse meu transistor, com uma corrente de base de 0,2 mA, vai me proporcionar uma corrente de coletor de 30 mA. Se eu projetar esse ponto aqui no eixo das tensões, a tensão VCE, eu estou obtendo aqui, ó, 10 volts. Eu sei que esse meu transistor, com uma corrente de base naquele circuito, né, de 0,2 mA, eu vou ter um VCE no meu transistor de 10 volts. A gente sabe pela malha de coletor que VCE mais VRC dá VCC, não é isso? Então, se o ponto de corte aqui era exatamente o valor de VCC, a diferença de VCC, que é 24, para VCE, que é 10 volts, eu já obtenho também aqui, ó, o VRC. Eu já obtenho a queda de tensão no resistor de coletor. Vocês observaram que eu escrevi aqui, ó, IC que, VCE que, VRC que. O que significa esse que na frente desses valores aí? Significa que eu tenho o meu IC, que vale 30 mA, no ponto de operação. O meu VCE vale 10 volts no ponto de operação, por isso que é VCE que. O meu VRC vale 14 volts nesse ponto de operação. Daí o fato dele ser chamado de VRC que. Até o IB, nesse ponto, a gente vai chamar de IBQ. É o IB no ponto de operação. Com esse valor de IB, já podemos calcular o valor do resistor de base, para que o transistor trabalhe, então, nesse ponto de operação. Olha só, pelo gráfico, a gente tirou que a corrente de coletor é 30 mA. O VRC é 14 volts. O VCE é 10 volts. Tudo isso a gente tirou lá no gráfico. E que o IB é 0,2 mA. Não é isso? Tiramos esses valores daqui, ó. IC 30 mA, VCE 10 volts, VRC 14 volts e IB 0,2 mA. Temos todos esses valores aí. Para que a gente fez tudo isso até agora, né, pessoal? Para determinar o valor do resistor de base. O resistor que vai me proporcionar essa corrente de 0,2 mA. Se eu tiver uma corrente de base de 0,2 mA, eu vou ter todos esses valores aqui, que a gente achou lá no gráfico. E o que eu preciso para calcular esse resistor de base aqui, esse RB? Eu preciso saber qual é a corrente que passa por ele, já sei, 0,2 mA. Mas eu preciso saber quanto vale esse VRB. E agora? Bom, eu sei que desse ponto aqui até aqui, no negativo da fonte, eu tenho 24 volts, não é isso? Muito bem. E o que eu tenho na jogada aí, desse ponto aqui até aqui? Eu tenho o VRB e tenho o VBE. O VBE a gente sabe quanto vale? Sabe, pessoal. A gente adota aquele valor típico para uma junção PN. 0,7 volts. Então, olha só, se o VBE vale 0,7 volts, o meu VRB vai ser o total, que é o VCC, menos o VBE. E qual que é o total? 24 menos 0,7, que é a queda de tensão na junção base-emissor, eu vou ter um VRB de 23,3 volts. Então, a tensão sobre esse resistor aqui, ó,
é 23,3 volts. Bom, tem a tensão, tem a corrente, calculo o resistor? Sim. RB é VRB dividido por IB. Lei de Ohm. 23,3 dividido por 0,2 mA, 116,5 kΩ. Claro que a gente vai usar um valor comercial mais próximo, né? Usando aí um resistor da série E12, o mais próximo é o de 120K. Então, a gente vai colocar aqui um resistor de 120K. E assim, está lá, nosso circuito calculadinho, bonitinho. Você vê que nós fizemos tudo aquilo, traçamos a reta de carga, escolhemos o ponto de operação, né? Para chegar no valor de IB. E com aquele valor de IB a gente conseguiu calcular o valor desse resistor. Você vai montar esse circuito com esses valores. Se você medir todos aqueles valores que a gente conseguiu lá no gráfico, vai bater 100%? Dificilmente, né, pessoal? Você vai chegar próximo a isso. A gente vai ver no próximo assunto que em muitas situações a gente vai ter que dar uma corrigida naquele ponto de operação por diversos fatores. E como que a gente faz isso? Atuando nesse resistor de base. Porque eu mexendo com o valor desse resistor, eu estou mexendo com o valor da corrente de base, como consequência estou mexendo com a corrente de coletor, estou mexendo com a queda de tensão nesse resistor e estou mexendo com a tensão entre coletor e emissor do transistor. Mexendo nesse cara aqui, você mexe em tudo, altera tudo. Então é isso, pessoal. Vimos como traçar a reta de carga, escolher um ponto de operação e, através desse ponto de operação, conhecer os valores de tensões e correntes que se estabelecerão no circuito. Um desses valores, a corrente de base, ainda nos possibilita a determinação do resistor de base. Uma vez estabelecidos os valores do ponto de operação, né, pessoal? Esses valores todos que a gente obteve aqui. Se nenhuma modificação for realizada no circuito, os valores permanecerão constantes. A escolha correta do ponto de operação é fundamental, na medida em que todo o funcionamento do circuito será baseado nas condições estabelecidas por esse ponto. Mas ainda falta uma coisinha, pessoal. Já chegamos finalmente aí? Chegamos lá nos valores de resistor? Não, ainda falta alguma coisa. É necessário que a gente verifique se o transistor funcionando nesse ponto de operação não vai sofrer um aquecimento excessivo, o que poderá danificá-lo, não é isso? Para nos certificarmos disso, vamos traçar mais uma curva sobre esse gráfico, que é a curva de dissipação máxima do transistor. A curva de dissipação máxima estabelece o limite da região de funcionamento para um transistor, para que ele não sofra um aquecimento excessivo e seja danificado. É necessário que a reta de carga esteja sempre situada abaixo dessa curva. Utilizando o valor de potência de dissipação máxima do transistor, o famoso PTOT, que é fornecido pelos fabricantes em seus manuais, pode-se traçar sobre a curva de saída do transistor o limite de dissipação ponto a ponto. Então, conhecendo os valores de PTOT, dessa potência máxima de dissipação do transistor, e escolhendo diversos valores de VCE, no gráfico, na curva característica, obtém-se os valores de IC máximo para cada valor de VCE. Então vamos lá, pessoal. O fabricante nos fornece esse tal de PTOT aqui, potência total. É a potência de dissipação daquele transistor que ele está fornecendo para a gente. A gente sabe que a potência total é a potência dissipada pelo coletor mais a potência dissipada na base. Então, o PTOT é o PC mais PB. A potência de coletor ela é grande, porque a potência de coletor se dá pela corrente de coletor e a tensão entre base e coletor. A corrente de coletor sempre é um valor alto, se comparado a IB, obviamente, né? E o VBC também é um valor alto, se comparado a VBE. Então a potência de coletor é uma potência
grande. A potência de base é pequenininha, porque é IB, que é minúsculo, vezes o VBE, que também é baixinho, aí da ordem de 0,6, 0,7 volts. Então tem um valor muito pequeno. Na prática, muitas vezes, a gente diz que a potência total, então, é a própria potência de coletor. Até os fabricantes costumam informar essa potência de dissipação. Eu vou mostrar aqui para vocês um pedaço de datasheet de 2 fabricantes de transistores para você ver como que ele nos informa. Olha só aqui, pessoal, temos aqui um pedaço de uma página do datasheet da Philips, do transistor BC337. Olha lá, então é um dado fornecido por ele, né? PTOT, Total Power Dissipation, né? Potência total de dissipação. Então ele informa para a gente assim, como PTOT. Se a gente olhar já um outro fabricante, aqui a Fairchild, ele já informa como PC, ó, Collector Power Dissipation, a potência dissipada pelo coletor. Você vê que pelos os próprios fabricantes, né? Um dá o PTOT, outro dá o PC, que é a potência de coletor, e assim. Por isso que nos cálculos que a gente vai fazer em seguida, para traçar essa tal de curva de dissipação máxima do transistor, a gente vai adotar que a potência total é a própria potência de coletor do transistor. Então vamos lá, é bastante simples. Olha só, o que a gente vai ter que fazer? Para cada valor de VCE que a gente tem aqui no gráfico, a gente vai calcular a corrente de coletor. Então, o nosso gráfico aqui está dividido de 5 em 5 volts. Então vamos fazer cálculos para todos esses valores de tensão. Poderia fazer de 10 em 10? Poderia. Mas quanto mais valores de VCE você usar, mais perfeita, mais precisa será a curva que nós vamos obter. Olha só, para a gente achar a corrente de coletor para cada valor de VCE, nós vamos dividir então a potência total de dissipação do transistor por aquele valor de VCE. Nesse primeiro aqui, a gente está pegando aqui 5 volts, né? Para VCE é igual a 5 volts. Então, o PTOT é 500 mW desse transistor. Lembra que lá atrás no vídeo mostrei para vocês as características desse transistor e falei que alguns dados de lá a gente ia precisar? Pois é, esse aqui é um deles. Então você dividindo 0,5 por 5, você vai encontrar 100 mA. Então aqui, na coluninha aqui dos 5 volts, você bota um pontinho lá em 100 mA. Agora vamos calcular qual é a corrente de coletor para 10 volts. Pronto. 10 volts, 500 mW, dividido por 10 dá 50 mA. Então aqui na coluninha do 10 volts, lá em 50 mA, você bota um pontinho. E assim vamos, olha lá. Para 15 volts, a gente encontrou uma corrente de 33,3 mA. Então para 15 volts, está lá um pontinho colocado em 33,3 mA. Para 20 volts dá 25 mA. Então, cá está a bolinha, em 25 mA. Para 25 volts, encontramos 20 mA, fazendo a continha aí, né? A bolinha aqui, no lugar correto. Vamos para 30 volts agora. 16,7 mA, mais ou menos por aqui. 35 volts, 14,3 mA. Então, está aqui o pontinho colocado na posição correta. Vamos para 40 volts agora. Dá 14,3 mA. Botamos a bolinha aqui, 14,3 mA. 45 volts, dá 11,1 mA. Está lá a bolinha colocada em 11,1 mA. E por fim, 50 volts, 10 mA. Está aqui a bolinha. Veja que para cada valor de VCE nós temos um valor de IC. O que a gente faz agora? Une todos esses pontos. Pronto. Está traçado aqui em vermelho a nossa curva de dissipação máxima. Lembra que a gente falou que a reta de carga deve ficar abaixo dessa curva de dissipação máxima? Ó, aqui ficou, deu certinho, deu legal. E para que presta isso aí, né? Essa região acima dessa curva é uma região de dissipação excessiva, ou seja, se o nosso ponto de operação tivesse aqui nessa região
em cinza, acima da curva de dissipação máxima, o nosso transistor ia esquentar, com certeza. Como o nosso transistor está trabalhando com esses valores aqui, desse ponto de operação, a gente está dentro de uma região de funcionamento. Então, pode trabalhar, montar o circuitinho bonitinho, que você não vai ter problema de aquecimento no transistor. Ah, professor, mas e se desse o meu ponto de operação ficasse nessa região aqui, de onde o transistor esquentaria? Aí você ia ter que mexer naquilo que você poderia mexer. Por exemplo, se eu diminuir o VCC, o valor da fonte de alimentação, eu vou trazer essa reta para cá. O meu ponto vai fugir um pouco de lá? Vai. Mas não se esqueça que mexendo com a tensão de alimentação, você está mexendo também com o valor da corrente. Então você vai estar deslocando não só esse ponto, mas esse ponto aqui também. Em que outro local eu poderia mexer? Poderia mexer lá no resistor de coletor? Sim, poderia mexer no resistor de coletor. Esse ponto ia descer aqui para baixo. Essa reta ia estar menos inclinada. Então é uma forma de você ir fugindo dessa região proibida aqui. Ah, mas eu não posso mexer no resistor de coletor. Eu não posso mexer na tensão de alimentação. Meu, aí não tem outro jeito. Você vai ter que trocar o transistor, né? Colocar um transistor mais parrudo um pouquinho. Se dá para mexer com os valores do seu circuito, você mexe. Não deu para mexer? Não. Então, troca o transistor. Aquele transistor não serve para você. Tá bom, pessoal? Então, nesse assunto, a gente vai ficando por aqui. Até o próximo assunto.